Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira, neste dia abençoado pelo Senhor, dia 4 de setembro. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, eu espero que você esteja bem, tenha dormido bem essa noite, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Te damos toda a honra e toda a glória por esse privilégio que o Senhor nos dá hoje. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, que também perdoe os nossos pecados, da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E pedimos também que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, nesse dia, derramando sobre nós o teu Espírito Santo, porque nós precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que hoje é quarta-feira, hoje é o nosso dia de jejum, amém? Hoje nós jejuamos, temos alguns propósitos e você sabe, temos repetidamente aqui afirmado esses propósitos nas quartas-feiras, que é buscar o Senhor e a sua face, e lembrando que o Senhor é santo, então nós devemos também buscar a santidade. E outro propósito, os outros propósitos que nós temos também é orar pelas famílias, orar pelos irmãos, orar pelas crianças e pelos adolescentes, amém? Orar pelo Brasil, amados, orar lá pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, orar, amados, nesse ano que é um ano de eleição, também, amados, orar pela paz de Jerusalém, pedir que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande, amados. Quantas pessoas precisam de Jesus? Quantas pessoas estão carentes, necessitando de Jesus? Então nós precisamos orar ao Senhor, clamar para que Ele envie ceifeiros, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Amém? E hoje nós vamos continuar lendo aqui a epístola, a nossa Bíblia, claro, a epístola de Paulo aos Gálatas, como nós começamos já no dia retrasado, amém? Hoje é quarta, na segunda-feira, começamos na segunda-feira. E então, aqui nós vamos ver agora que Paulo, ele conta da sua ida para Jerusalém. Mas algo muito importante, nós falamos ontem sobre avivamento, que Paulo, quando ele esteve na Síria, na Cilícia, que era ali a região onde estava a sua cidade natal, Tarso, ele levou ali, o Senhor levou por meio de Paulo o avivamento. Amados, nós precisamos novamente voltar para este evangelho que produz avivamento, transformação, em nome de Jesus. E nós vimos ontem que Barnabé foi enviado para esta região quando Jerusalém soube do avivamento espiritual que estava acontecendo naquele lugar, porque as pessoas estavam se convertendo ao Senhor de todo o seu coração, se voltando para a palavra de Deus, vivendo para Deus. Amados, nós precisamos, como igreja, voltar a isso. Eu pergunto para você, cadê o avivamento, amados? O avivamento depende de cada um de nós, amém? Buscar o Senhor de todo o coração. Aqui, amados, nós vemos então Paulo dizendo lá no capítulo 2, verso 1, aqui na sua epístola aos Gálatas, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então Barnabé foi esse que eu citei, que foi enviado para esta região em virtude do avivamento, para saber o que estava acontecendo lá, quem é que estava pregando a palavra naquele lugar. Tito era um gentil, amém? Não era judeu, era um gentil, incircunciso, ou seja, não era um gentil que se circuncidou, se tornou um prosélito judeu. Então, 14 anos depois, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém em virtude dessa situação toda que estava acontecendo nessa região da Síria, da Cilícia, de avivamento, como eu disse. Eles voltaram para lá para explicar, falar sobre o que o Senhor estava fazendo. E Barnabé era testemunha disso, porque ele havia sido enviado pela própria igreja de Jerusalém. No versículo 2 diz, subi em obediência a uma revelação.
Qual foi essa revelação, amados? Essa revelação, ela está lá no capítulo 13 de Atos, quando o Espírito Santo, havia um grupo de mestres e profetas, homens e mulheres que estavam ali, homens e mulheres de Deus que estavam orando, jejuando, buscando o Senhor, e o Espírito Santo então falou: separai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho destinada para eles. Então ali eles foram separados e enviados, como nós sabemos, para outras regiões, outras cidades, para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele diz aqui que em virtude dessa revelação ele subiu até Jerusalém e lhe expôs o evangelho que pregava entre os gentios. Mas em particular ele expôs o que ele estava pregando, porque Paulo recebeu, nós não podemos esquecer de algo importante, Paulo recebeu a revelação do Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus, que apareceu na estrada de Damasco, assim como os apóstolos, os 12 apóstolos são aqueles que conviveram com Jesus. Paulo também teve a revelação do próprio Senhor Jesus, amém? Do Evangelho das Boas Novas. Então, quando ele foi a Jerusalém, ele expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios, em particular aqueles que tinham maior influência, que era Pedro, Tiago e João. Esses três eram chamados de coluna na igreja. Nós vamos ver depois, aqui mais para frente. Para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo estava dizendo: eu expus para ele, para eu ter a aprovação deles, de que o que eu estou pregando é o mesmo evangelho. E isso é tremendo, amados. Eles pregavam o mesmo evangelho. O Espírito Santo, aqui, amados, está mostrando para nós, por meio da palavra, que Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho das Boas Novas, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, e como o Espírito é o mesmo, eles pregavam o mesmo Evangelho. Tanto os apóstolos lá em Jerusalém, quanto Paulo na Síria e na Cilícia. Amém? Então, nós precisamos sempre lembrar, amados, que o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela nunca vai se contradizer. Ela não vai dizer uma coisa para um e para o outro outra, para que haja uma divisão, uma facção, uma divergência doutrinária. Não, amados, a doutrina tem que ser sempre a mesma. A mensagem é sempre a mesma, porque o Espírito é o mesmo. Amém? E aqui no versículo de número 3, então, ele diz: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, ou seja, gentil, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então Paulo está dizendo que Tito, tentaram constranger Tito a circuncidar, e quem fez isso foram esses falsos irmãos, falsos cristãos, se diziam cristãos, mas na verdade eram judeus que estavam querendo que as tradições fossem mantidas e que aquele evangelho das boas novas não fosse seguido. Mas diz aqui a palavra que nem mesmo Tito foi constrangido ou circuncidou-se por causa desse falso evangelho. Isso nós precisamos tomar cuidado, amados, porque naquele tempo o que esses falsos mestres ensinavam estava muito ligado às doutrinas judaizantes, que eram aquelas doutrinas exteriores, aquelas práticas exteriores, aqueles rituais que eram praticados no Antigo Testamento, mas que hoje, amados, isso tomou uma nova forma. Hoje essas falsas doutrinas, elas também estão disfarçadas, como se fossem algo espiritual, algo de valor, mas que na verdade não tem valor algum. E como que eu descubro isso, como que eu combato isso? Conhecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Amém? Diz ainda, tentando tirar a liberdade dele, a liberdade que nós recebemos em Cristo. Então esses cristãos, esses cristãos ou falsos cristãos que pregavam essa doutrina judaizante, eles queriam que o povo voltasse à lei, mas Cristo nos libertou da maldição da lei na cruz. Nós somos ali libertos de toda a maldição da lei, para que seguíssemos o Senhor Jesus em liberdade, fôssemos livres. E no versículo 5 diz assim: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então eles não saíram, amados. Ele diz que nós permanecemos firmes no Evangelho.
Ainda que com oposição, ainda com lutas, nós não nos afastamos do evangelho que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Amados, Paulo aqui ele não está zombando de Pedro, Tiago e João, mas ele está dizendo aqui algo muito importante, que o mesmo evangelho que eles receberam do Senhor Jesus Cristo, Paulo também recebeu do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo não se sentia inferior a eles no evangelho que ele pregava, no evangelho que lhe foi revelado, porque o próprio Senhor Jesus revelou para Paulo, assim como revelou para Pedro, Tiago e João, os 12 apóstolos. Amém? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, porque Paulo pregava para os gentios, então Paulo havia recebido esta incumbência dada pelo próprio Espírito Santo, como nós vimos lá em Atos capítulo 13, então Paulo aqui diz que eles viram, os apóstolos reconheceram que este evangelho havia sido confiado a Paulo, a Barnabé. Então, da mesma maneira que a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram colunas ou reputados colunas da igreja, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Porque, amados, uma coisa que acontecia é que os falsos mestres, eles usavam o nome de Pedro, Tiago e João para dizer que eles tinham a aprovação destes que eram considerados as colunas da igreja. E que Paulo não tinha aprovação dele. Então, quando Paulo sobe a Jerusalém e Pedro, Tiago e João estendem a ele a destra, dizendo, olha, nós estamos confirmando o que você está pregando, o que você prega, porque nem mesmo os apóstolos pregavam estas doutrinas judaizantes ou aceitavam isso. Aliás, eles negavam, por exemplo, que era necessário o homem ser circuncidado para poder aceitar a Cristo. Amém? Como eu disse, hoje essas falsas doutrinas tomam outra dimensão para nós, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aqui diz no versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então Paulo, Pedro, Tiago e João confirmaram, estenderam a sua destra, confirmando o evangelho que Paulo e Barnabé pregavam, e só acrescentou a eles que eles deveriam lembrar dos pobres, ter esta ênfase, cuidar dos pobres. Amém? Pregando o evangelho das boas novas, porque a eles foi dado, como diz a própria palavra do Senhor, serem ricos na fé. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante, vamos ler aqui até o versículo 10, amanhã nós vamos dar sequência, e enquanto você fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória, todo louvor. Nós te adoramos, Senhor. Nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas. Pedimos a Deus mais uma vez que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, a compreensão do evangelho, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para não sermos enganados, em nome de Jesus, com falsas doutrinas, com doutrinas que parecem ser de Deus, mas não são, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, sabedoria. Pai, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus Cristo. E te pedimos, ó Pai, pelas nossas vidas, pelas nossas casas, para que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, nesta quarta-feira, derramando das tuas ricas bênçãos sobre todos nós, trazendo sobre as nossas vidas paz, proteção, alegria, esperança, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre cada um que está aqui saúde e saúde em abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Um forte abraço para todos vocês.